Olá, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. É uma honra tê-los aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar. Compartilhe essa mensagem através das redes sociais, o WhatsApp, para que outras pessoas vejam a palavra do Senhor. A palavra que eu quero trazer para você neste momento são 6 erros comuns que as pessoas cometem ao orar. Bom, a oração é a melhor maneira de falarmos diretamente com Deus e crescermos no relacionamento com Ele. Olha o que a Bíblia diz em diversas passagens, que nós devemos clamar ao Senhor em oração e confiar nele em qualquer circunstância. E Jesus nos deixou uma promessa, irmãos, uma promessa maravilhosa sobre o poder da oração. Está lá em Mateus 7. Veja o que ela diz. Abra a sua Bíblia em Mateus 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Está escrito em Mateus 7, do versículo 7 ao 11. Você pode estar conferindo. Queridos, a nossa vida espiritual está diretamente ligada à qualidade da nossa oração. E a oração ela tem o poder de mudar não apenas as pessoas, mas também as circunstâncias ao nosso redor, não é verdade? Ela também tem o poder de nos mudar de dentro para fora. Basta que nós saibamos orar do jeito certo. E você pode estar se perguntando assim: e agora, que maneira correta de fazer uma oração? Será que podemos orar enquanto tomamos banho ou vamos ao banheiro? Será que devemos sempre orar em voz alta ou em silêncio? Podemos falar com Deus enquanto estamos deitados ou caminhando, ou temos que sempre nos ajoelhar? Olha, na verdade, isso pouco importa, irmãos. Não existe um lugar, uma situação ou até mesmo uma posição corporal para estarmos na presença do Senhor em oração. O que importa realmente é a intenção do nosso coração, é a nossa sinceridade, a nossa humildade diante do Pai. Porém, existem alguns erros que as pessoas cometem no momento de orar, que nós não devemos cometer, porque isso pode nos atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E é por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar 6 erros que as pessoas costumam cometer durante a oração, que muitas vezes faz com que Deus não atende o nosso clamor. E o pior, elas acabam enfraquecendo a nossa fé e desabilizando a nossa vida espiritual. O primeiro erro, orar com o coração ansioso ou preocupado. A Bíblia fala lá que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, né? Pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. A preocupação e a ansiedade são sentimentos cada dia mais comuns na vida das pessoas. Nos preocupamos com o nosso trabalho, a nossa família, a nossa qualidade de vida. Além disso, vivemos ansiosos por não sabermos se amanhã teremos dinheiro para pagar as nossas contas e colocar o pão em nossas mesas. E o problema é que toda essa inquietação e essa angústia que toma conta de nosso coração nos atrapalha demais no momento em que tentamos deixar as coisas do mundo em segundo plano para falar com Deus. Isso quando nos lembramos dele, pois muitas vezes somos tomados por tantas coisas, queridos, tantas coisas, tantos problemas, que acabamos nos esquecendo de conversar com nosso Pai, não é verdade? Nós esquecemos profundamente o dia, nem consegue mais buscar em oração. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. Ele quer que nos coloquemos diante dele na sua presença com um coração confiante e cheio de fé, independente das lutas que estamos travando, porque a palavra do Senhor ela diz que neste mundo nós sofreríamos aflições. Às vezes nós travamos lutas, ansiamos por coisas,
mas vamos ver o que o apóstolo Paulo disse em suas palavras. Abra sua Bíblia em Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Deus conhece os nossos problemas, queridos. Deus conhece as nossas dificuldades e limitações. Ele sabe de cada uma das nossas preocupações. Por isso, Ele espera que sejamos sinceros e contemos tudo para Ele. Ele mesmo, quando estamos em dificuldade, em confiar e ter fé, eu tenho certeza que Ele vai te ouvir e acalmar o seu coração. O segundo erro que nós cometemos ao orar sem confiar na vontade de Deus. Orar sem confiar nessa vontade. A vontade de Deus, queridos, ela é soberana. Devemos sempre ter em mente que Deus tem plano para nossas vidas, mas a vontade dele nem sempre está de acordo com os nossos desejos, não é verdade? Em João 15, 7, Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15, 7. Então isso significa que se dissermos a Deus o que queremos, Ele vai nos dar? Não exatamente. Se você está se perguntando por que as coisas não estão indo de acordo com seus planos, aqui está a resposta. Você não está vivendo a vontade de Deus. Você está pedindo algo diferente do que o Senhor pretende te dar. E o pior, você fica irritado com isso. Mas a Bíblia nos garante que a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita e agradável para nós. Então vocês precisam começar a orar confiando que o desejo e os planos de Deus para você e para mim sempre serão muito melhores e maiores que os seus. Glória a Deus, aleluia, amém? Na passagem que acabamos de ver agora, que eu disse para você, é importante percebermos que a palavra permanecer significa viver, habitar e permanecer dentro da palavra do Senhor, dentro da vontade do Senhor. Quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, você começa a conhecer, querido, seu coração e até uma nova e mais clara das coisas pelas quais você deve orar e a qual a vontade dele é para você. A partir daí, tudo fica mais fácil e você começa a viver mais feliz. O terceiro erro é orar sem glorificar a Deus. Glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor, a Ele seja dada toda a honra, toda a glória. Seja sincero para que você ora. Para que você ora? Seja sincero. É somente para receber bênção ou para honrar o nome do Senhor? Se você escolheu a primeira opção, saiba que você está no caminho errado. É de Deus e Deus não te ouvirá. Então, em Tiago 4, 3, olha o que diz. Isso porque uma das questões mais importantes que enfrentamos na oração é se o nosso pedido é para o nosso próprio interesse egoísta, orgulho ou realização, ou se é realmente para a glória de Deus. Por mais que peçamos algo ao Pai, o objetivo desse pedido sempre deve ser para glorificar, exaltar a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Foi exatamente isso que o rei Ezequias fez quando ficou sabendo que um grande exército inimigo invadiria Israel e atacaria a nação. Desesperado e sem ter mais o que ocorrer, ele orou: agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Está lá em 2 Reis 19, 19. Queridos, as respostas às orações devem honrar Deus e glorificá-lo. Esta é uma das principais razões pelas quais sempre terminamos as nossas orações dizendo: em nome de Jesus. E como já vimos, Cristo garantiu aos discípulos que tudo lhes seria dado se eles permanecessem no Senhor.
Então não se esqueça, a oração que é oferecida em nome de Cristo é para a glória dele, é a oração que Deus pode responder. O quarto erro, focar somente na bênção material. Deste mundo nós não levaremos nada. Nós ansiamos por coisas, mas não levaremos nada. Nós temos que buscar a vida espiritual. Nós cristãos temos a mania de dizer que somos abençoados quando as coisas vão bem em nossa vida. Sempre que a gente percebe, comparemos esses momentos felizes ou de sucesso pessoal com Deus derramando bênção sobre nós. E sim, isso faz parte das coisas boas que o Senhor tem para as nossas vidas, queridos. Mas esses prazeres não são maior prioridade de Deus. Por mais que seja bom recebermos bênção, nós não devemos achar que o poder de Deus se resume a isso. Veja o que o apóstolo Paulo disse. Abra aí sua Bíblia, Romanos 14, 17 ao 18. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Romanos 14, 17 e 18. Queridos, isso significa, meu amado irmão e irmã, que focar todas as orações nas bênçãos materiais que Deus pode te oferecer é um erro muito grave. Existem coisas mais importantes que o Senhor derrama sobre a sua vida, como a unção do Espírito Santo, a nossa saúde, os livramentos diários, a força para seguir em frente nos momentos mais difíceis, e principalmente a salvação conquistada por Cristo na cruz. Lembre-se, existe mais bênção sobre a sua vida do que você pode imaginar, querido. Então seja grato. O quinto erro é orar de forma religiosa. Existem pessoas religiosas que acreditam que se não dissermos todas as palavras certas, não estivermos na posição correta ou no lugar adequado, Deus não ouvirá as nossas orações. Porém, isso é uma grande mentira e vai contra o ensinamento da Bíblia. Entenda isso de uma vez por todas. Deus não responde nossas orações com base em quando oramos, onde estamos ou em posição do nosso corpo está. As Escrituras garantem isso. Leia comigo o que está escrito em 1 João 5. Abra aí sua Bíblia, 1 João 5. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. 1 João 5, 14 e 15. A oração ela é uma forma mágica em que você diz as palavras certas e pronto. Ela também não tem que ser repetida de uma reza, como uma reza, né? Que foi repassada de geração a geração, como aquilo que fosse um único jeito de se aproximar de Deus. Foi por isso que Jesus disse: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como a voz de Deus. Este, com certeza, é o erro mais comum que os cristãos cometem quando vai orar. Não ouvir a voz de Deus. Então, este é o erro mais comum que os cristãos cometem. Nós estamos tão preocupados em falar com Deus sobre as nossas lutas, as nossas ansiedades, os nossos problemas, os nossos desejos, que nós esquecemos do mais importante, de ficar em silêncio para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Veja o que Jesus falou sobre isso. Eu lhe asseguro que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhe afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. João 5, 24 a 25. Ouvir ao Senhor é algo que exige disciplina e prática. É muito difícil ouvir a voz de Deus quando estamos ouvindo todas as outras vozes ao nosso redor. Isso, irmãos,
Por isso é importante ficarmos mais atentos ao nosso eu interior, pois Deus, Ele quer falar ao nosso coração e trazer pensamentos, ideias na nossa mente sobre algo que Ele quer que façamos. Por exemplo, e além da oração, Deus fala conosco todo momento através da Bíblia, que foi escrita por homens inspirados pelo Espírito. A única coisa que precisamos fazer é decidir falar menos e ficar mais atento ao que o Senhor quer nos dizer. A conclusão da palavra que eu trago para você neste momento, se você ficou até este final ouvindo essa palavra, a oração é uma das principais formas de ter um relacionamento íntimo com Deus. Então tenha a oração em sua vida. A Bíblia diz que a oração de uma pessoa obediente e que ama ao Senhor é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Por isso busque ser fiel e não cometa esses erros quando você for orar, porque eles com certeza irão atrapalhar a sua comunicação com o Senhor. Pense nisso, queridos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Fique na paz e que essa palavra possa ter falado profundamente ao seu coração e ao meu coração. Fique na paz e até breve. Tchau, tchau.